Deus seja louvado, irmãos. Amém. Amém. Livro de Êxodo, irmãos, no capítulo 3. Êxodo, capítulo 3. Se todos acharam, façamos a leitura com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus fala com Moisés do meio da sarça ardente. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote e Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virara para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés! E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Glória a Deus. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do Eteu e do Amorreu, e do Ferezeu e do Eveu e do Jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: Certamente eu serei contigo, e isso te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: Eis que quando vieram os filhos de Israel, e lhes disser: O Deus de vossos pais que enviou a vós, e eles me disserem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é meu memorial de geração em geração. Vai e ajunta os anciões de Israel, e dize-lhes: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me apareceu dizendo: Certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito. Portanto eu disse: Far-vos-eis subir da aflição do Egito à terra do Cananeu, e do Eteu, e do Amorreu, e do Ferezeu, e do Eveu, e do Jebuseu, a uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e irás tu e os anciões de Israel ao rei do Egito, e dir-lhe-eis: O Senhor, o Deus dos Hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixai-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, para que sacrificamos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte, porque eu estenderei a minha mão, e ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele,
depois vos deixará ir. E eu darei graça a este povo aos olhos dos egípcios, e acontecerá que quando sairdes, não saireis vazios, porque cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda vasos de prata e vasos de ouro e vestidos, os quais poreis sobre os vossos filhos e sobre as vossas filhas, e despojareis ao Egito. Até aqui, irmãos. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Bendito Deus. Glória a Deus. Irmãos, esse povo, irmãos, há um tempo antes disso, um dos filhos de Israel, José, tinha sido governador no Egito, mas os tempos passaram, irmãos, o povo de Deus cresceu muito naquele lugar, José já tinha partido, e assim, irmãos, aconteceu que eles ficaram ali como num grande povo, Faraó temendo, prendeu eles ali, irmãos, como cativeiro, como trabalhadores, afligindo ou apertando, deixando eles ali, irmãos, numa terra sem muita condição, sem muita criação, porque tinham que trabalhar, irmãos, para o Faraó. Irmãos, e de tanto o clamor do povo de Deus, as orações, as petições, irmãos, o Senhor ouviu a oração do povo de Israel, ouviu a oração do teu povo e escolheu, irmãos, Moisés para essa missão de guiar o povo para fora do Egito, para fora ali, irmãos, das mãos de Faraó. E nesse tempo, irmãos, Moisés estava ali, trabalhando, como a palavra falou agora, e o Senhor apareceu para ele, no meio de uma sarça ardente, irmãos. Cuidou ele que era um anjo, numa imagem ali, irmãos, glória ao Senhor, que ele estava pegando fogo numa sarça. E ele já entendeu na hora que era algo espiritual, irmãos, porque quando ele viu, ele falou assim, é coisa do Senhor, é coisa de Deus. Vou virar-me, glória ao Senhor, para contemplar esta visão. Senhor, não, Moisés, não vire para cá, porque eu estou falando contigo. Irmãos, glória ao Senhor. O Senhor manda essa palavra para nós hoje, irmãos, para nós entendermos que se necessário for, o Senhor desce nessa terra para falar com o homem e com a mulher, para explicar a missão do homem e da mulher na terra, para falar, irmãos, o que tem que fazer e o que não tem que fazer, glória ao Senhor. Se às vezes, irmãos, a palavra, glória ao Senhor, que é uma leitura, irmãos, de uma exortação guiada pelo Espírito Santo, não for o suficiente para você, te diz o Senhor, eu vou aparecer no meio da sarça ardente, dentro da tua casa, glória ao Senhor, para falar contigo e te mostrar o verdadeiro caminho, glória a Deus, te mostrar a verdadeira missão tua, te mostrar para que você veio aqui nesta terra, glória ao Senhor, para que assim, irmãos, se cumpra a palavra acerca de ti, se tire toda dúvida, glória ao Senhor. Moisés falou assim, mas como eu vou parar diante de Faraó? Como eu, glória ao Senhor, vou falar diante de um povo, vou levar um povo daqui das mãos de Faraó, o rei do Egito, glória ao Senhor. O Senhor explicou tudo para ele, não precisa temer, glória ao Senhor. Faraó não vos deixará sair quando você pedir, mesmo com uma mão forte, mesmo eu pesando a minha mão sobre ele, porque eu usarei, glória ao Senhor, dos meus recursos para apertar Faraó. Moisés, irmãos, já sabia que era uma missão árdua, uma missão dura, glória ao Senhor, porque o Senhor já estava falando para ele, você vai falar, eu vou ferir aquele povo do Egito, e o Faraó não vai deixar você sair, a não ser por um período de tempo, glória ao Senhor. Irmãos, coisa mais difícil ainda, vai no meio dos anciães, glória ao Senhor, abre a tua boca e fala que eu apareci para você, e que eu te falei todas essas coisas, e eles vão crer em ti, glória ao Senhor. Irmãos, todas as coisas quando caem no coração do homem para crer, irmãos, o Senhor já preparou a terra. O Senhor já preparou o caminho, glória ao Senhor. Às vezes nós temos medo de alguma coisa, nós temos medo de falar algo, nós temos medo se o Senhor mandou, irmãos, pode falar que está preparado. Glória a Deus.
O Senhor Jesus, irmãos, quando pregava para aqueles que estavam nas sinagogas, irmãos, e eles não criam, glória ao Senhor, já era um povo que nós sabíamos, não era para crer, mas era para conhecer o Evangelho e não crer e ser condenado, glória ao Senhor. Então está tudo preparado, irmãos. Se o irmão for falar, a pessoa entender, abrir o coração, glória ao Senhor, entender dessa graça, entender o que é as coisas de Deus, louvado seja o Senhor. Se o Senhor mandar falar e a pessoa não crer, irmãos, é como o Senhor Jesus veio, falou, o povo não creu, ouviu e foi condenado. Glória ao Senhor. Então, irmãos, passou-se. Moisés creu que era o Senhor falando com ele. Foi, irmãos, e toda a história os irmãos já conhecem. Todas as pragas, todas as vezes que Moisés se apresentou diante de Faraó, diante do Egito. Irmãos, o Senhor prepara todas as coisas, que não é assim. Ah, fulano quer falar com o presidente, como se fosse nos dias atuais, irmãos. Você pegar e ir lá em Brasília, onde fica, ah, ele quer falar com o presidente. Ah, sim, só um minuto. Não, irmãos. Não é assim, não. É todo feito o que você quer. Irmãos, quando a coisa é preparada pelo Senhor, Moisés, quantas vezes nós vimos pela palavra que Moisés se assentou dentro do palácio de Faraó e falava com ele. E falava, ó, vai acontecer tal coisa, liberta o meu povo. Daqui a pouco acontecia, voltava Moisés lá sem temer, irmãos. Porque o faraó podia falar assim, ó, não, vamos pegar esse homem aqui e acabar com a vida dele, porque é ele que está trazendo essas pragas aqui, glória ao Senhor no Egito. Irmãos, mas quando é preparação de Deus, não tem erro. Moisés chegava, abria a boca, o faraó com o coração duro, virava as costas, daqui a pouco acontecia o que tinha que acontecer. Moisés voltava lá, como dizendo assim, viu só? Libera o povo de Deus, eu estou te pedindo. Senão agora é assim, assim, assim. De novo, irmãos. Moisés saía pela porta, ia embora. Acontecia mais uma praga. Acontecia mais uma coisa que o Senhor preparava com aquele povo do Egito. Preparava para Faraó. Voltava Moisés lá, irmãos, e nada acontecia com Moisés. Glória ao Senhor. O que nós tememos aqui, irmãos? Se o Senhor mandou, faça. Se o Senhor deu a ordem, cumpra. Glória ao Senhor. Não fique, irmãos, esperando. Não fica, glória ao Senhor, perguntando. Não. Irmãos, teve uma confirmação clara. Olha que Moisés, no meio de uma sarça ardente, pegando fogo e não se consumia a sarça. Ouvia a voz do Senhor, o Senhor falou tudo que era para ele fazer. Moisés não temeu. Creu no poder de Deus. Creu. Olha o que o mundo está fazendo, irmãos. Está fazendo entrar dúvida. Está fazendo entrar, irmãos, glória ao Senhor, fraqueza. Está fazendo entrar, glória ao Senhor, coisas que não deveriam estar no meio de nós e o Senhor. Aleluia, Jesus. O Senhor quer livre acesso a você. O Senhor quer livre acesso à tua mente. O Senhor quer livre acesso ao teu coração. Não coloque nada deste mundo, irmãos, entre o Senhor e você. Porque começa a dúvida, começa o medo, começa, não, porque eu tenho que buscar 7, 8 confirmação, 12 confirmação. Isso. Não, irmãos, o Senhor te mandou vir buscar a palavra, o Senhor confirmou, está confirmado. Tenha comunhão de falar assim, não, realmente foi o Senhor que me mostrou. Quando é muito, irmãos, venha congregar, busca a palavra. Ninguém está sabendo, só você e o Senhor vai tomar o pregador, irmãos, a quem estiver aqui na frente e vai confirmar a visão, vai confirmar aquilo que o Senhor mandou, vai confirmar o sonho, vai confirmar aquilo que é o sentimento no teu coração, vai confirmar. Glória a Deus. Mas o medo, irmãos, as coisas deste mundo vêm para embolar nós e enrolar nós, glória ao Senhor, e daqui a pouco nós estamos temendo. Ah, mas eu não posso falar isso. Ah, mas não, a pessoa não vai entender. O Senhor, parece que o Senhor mandou eu falar isso aí, mas não posso falar isso para essa pessoa. Não, parece que o Senhor mandou eu fazer essa visita aí, mas não posso ir lá nessa visita não, porque é isso e isso. Ah, parece que o Senhor mandou eu fazer essa parte aqui, mas não é assim não. Peraí, deixa eu ver. E o dia está passando, irmãos.
e tem uma pedra entre você e o Senhor. Glória ao Senhor. Tem alguma coisa entre você e o Senhor. E o Senhor te fala, precisa tirar isso, glória ao Senhor, que está do nosso meio. Porque eu preciso acessar a tua mente, eu preciso acessar o teu coração, eu preciso te guiar e te conduzir, te diz o Senhor. Glória ao Senhor. E como que nós fazemos isso, irmãos? Sendo temente ao Senhor. Congregando. Orando, pedindo misericórdia ao Senhor, observando aquilo que nos afasta da comunhão. O que nos leva ao céu? O que nos afasta do céu? Todos nós, irmãos, somos seres inteligentes. Todos nós, o Senhor colocou capacidade em nós de entender. Glória ao Senhor. Uma coisa nos aproxima do céu. Isso aqui nos afasta do céu. Se precisar, irmãos, o Senhor toma um rumo da palavra aqui e fala bonitinho o que você pode e o que você não pode fazer. Só que o Senhor fala assim, ó, é um povo sábio. É um povo que não precisa ir lá, glória ao Senhor, aleluia. Mas o Senhor fala, se for preciso, eu vou. Mas assim, irmãos, não precisa ir lá no livro de Coríntios, ler tudo de novo. Não precisa ir aqui, irmãos, o Novo Testamento, onde Paulo escrevia e ler tudo que a igreja pode e não pode fazer. Aquele que é temente de Deus, aquele que é servo de Deus. Glória ao Senhor. O Senhor só te fala uma coisa, está te aproximando do céu ou está te afastando do céu? Está te aproximando de mim ou está te afastando de mim? Ou às vezes não está afastando, mas está te deixando parado no mesmo lugar, glória ao Senhor. Está te deixando sem comunhão, glória ao Senhor. Eu não sei, irmãos, mas a cada um, examina o vosso coração, examina a vossa mente, examina o que você está fazendo diante do Senhor. Glória a Jesus. Aleluia, Senhor. Ah, mas é só para a irmandade? Não. O ministério também. Para o músico, para o organista, para o diácono, para o ancião, para o cooperador, para a irmã da piedade. Glória ao Senhor. Para todos, irmãos. Examina aí o que tem dentro. O que está acontecendo. Qual que é o empecilho. Glória ao Senhor. Aleluia. Eu preciso falar contigo como falei com Moisés. Moisés, vai lá, enfrenta a maior autoridade da terra. Glória ao Senhor. E você se colocar a caminho e fazer como Moisés fez. Glória ao Senhor. Aleluia, Jesus. Eu preciso te colocar no meio de um povo, glória ao Senhor, que às vezes você vai sair e vai ter que chegar lá como Moisés chegou, irmãos. Não tinha, glória ao Senhor, não era de dentro. Da igreja chegou lá para falar aqui, igual o Senhor falou aqui, ó, vai lá no meio dos anciães de Israel. Fala para ele isso, isso e isso. Fala que o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, falou contigo, apareceu no meio da sarça. Te deu um comando assim, assim, assim. Irmão, não temeu. Glória ao Senhor. Imagina hoje, irmãos, o Senhor falar claramente para você, vai lá no meio de certa denominação, procura os maioral que está lá, que está guiando aquela obra, glória ao Senhor minha, e você vai falar isso, 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 isso. Glória ao Senhor. É isso que o Senhor quer, irmãos. E você se colocar a caminho aqui, sair de Cascavel aqui dessa cidade, falar, peraí, aonde é que é, glória ao Senhor, a cúpula dessa obra? Aonde é que eu faço aqueles que regem, glória ao Senhor, que o Senhor mandou eu dar um recado para eles? E a gente partir. Ah, precisa falar com tal coisa para libertar tal coisa. Aonde é que fica? Porque eu preciso me colocar a caminho. Eu não posso ficar amarrando, irmãos. Eu não posso ficar pedindo, mas será que é, será que não é? Dúvida. Daqui a pouco cai no esquecimento. Tem coisa que o Senhor está pedindo para algumas pessoas e está caindo no esquecimento. Glória ao Senhor. E o Senhor daqui a pouco tem que vir e lembrar. Ó, eu não posso ir lá porque da lei da compensação. Eu tinha te pedido há 15 dias atrás. Vai lá. Glória ao Senhor. Eu preciso. Vai lá. Glória a Deus. Aleluia. E às vezes, irmãos, são nossas atitudes, são as nossas obras que estão nos afastando. São aquilo, glória ao Senhor, que o Senhor já deixou escrito e ensinado. Não é bom. Fuja.
Glória ao Senhor, que às vezes nós não estamos conseguindo fugir. E ver a palavra aqui falando assim, ó, você quer ser o povo que eu vou libertar? Ou você quer ser o povo, glória ao Senhor, que eu vou pesar a mão forte? É o povo que vai andar junto com Moisés, que vai ouvir a voz, glória ao Senhor do Senhor hoje? Ou é o povo que vai sofrer a consequência da desobediência? O povo de Faraó, glória ao Senhor. É o povo que vai ouvir, glória ao Senhor, e caminhar o período que for, 40 dias, 40 anos, mas debaixo dos cuidados do Senhor, para uma terra que mana leite e mel? Glória a Deus. Ou é um povo que vai perecer no meio do mar? Glória ao Senhor. Que o Senhor vai se andar, glória ao Senhor, com eles e vai deixar no esquecimento. Glória ao Senhor, vai virar as costas. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O Senhor te fala hoje. Abra os teus ouvidos para esta palavra. Entenda o que o Senhor quer. Uma palavra, irmãos, glória ao Senhor, que quando o Senhor manda, geralmente é para falar contigo. O Senhor vai aparecer no meio da sarça, glória ao Senhor. Hoje o Senhor aparece no meio da sarça para te dar esse alerta, glória ao Senhor. Para fazer você caminhar para onde? Para o rumo do céu. Para o rumo do céu, glória ao Senhor. Aleluia, Jesus. Para o caminho da glória. Para o caminho da Nova Jerusalém. E não se perder. E não deixar de ouvir. E não deixar de fazer. E não esquecer, glória ao Senhor, que você é serva e servo de Deus. Glória a Deus. O Ventura, irmãos, tem alguém esquecendo que é servo de Deus? Que é serva de Deus? Tem alguém esquecendo, irmãos, que nós, glória ao Senhor, o Senhor veio nesta terra, irmãos, entregou a sua vida aqui para nos dar o direito da salvação. Amém. Para voltar para a glória. Quem que está esquecendo disso, diz o Senhor. Aleluia. Que um dia você era mais um sobre essa terra, perdido, sofrendo, com o adversário cirandando no vosso meio. E eu fui lá e te resgatei. E eu fui lá e derramei a misericórdia na tua alma. Glória ao Senhor. E você assistiu um batismo e eu falei contigo. Eu coloquei a fé dentro do vosso coração. Eu visitei a tua alma. Eu te dei algo, glória ao Senhor, que 95% das pessoas não têm sobre este mundo. Glória ao Senhor. Será que tem alguém esquecendo disso? Será que tem alguém que quer andar no mundo? Será que tem alguém que quer parar? Glória ao Senhor. Porque não é nada sobre aqui, irmãos. Vai viver 60 anos aqui, glória ao Senhor. 40, 50, 60, não sabemos. Daqui a pouco vai dar alguma coisa, daqui a pouco está debaixo da terra enterrado. O que vai acontecer depois é o que está acontecendo aqui. Glória ao Senhor. É para isso que nós servimos ao Senhor, é para isso que nós se enquadramos, é para isso que nós entendemos o processo, é para isso que nós falamos, Senhor, purifica a nossa alma. Senhor, eu não posso ser desequilibrado desse jeito. Senhor, eu não posso me perder desse jeito. Senhor, eu quero andar nos trilhos, glória ao Senhor, conforme o Senhor deixou. É para isso, irmãos, que nós estamos aqui, batalhando. Glória ao Senhor. Para depois desta vida terrena aqui, nós temos uma vida eterna de glória, de aleluia, de alegria, de amor, glória ao Senhor. Aleluia, não uma eterna de sofrimento. Porque, irmão, sofrer por sofrer, já temos as nossas provações aqui. Aí imagina ainda, irmãos, ter que cair num lugar que é a eternidade sofrendo. Glória ao Senhor. E não é por medo de ir lá, irmãos, é porque o Senhor nos deu uma chance. O Senhor está falando, glória ao Senhor. Nós precisamos agarrar nessa chance, irmãos, e servir ao Senhor. Glória a Deus. Se esforçar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Fazer o que for preciso. Colocar, irmãos, fé, amor, vontade, glória ao Senhor, nas coisas de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Irmãos, essa é a palavra que o Senhor mandou para nós nesta noite. Guardamos nos nossos corações.
Bem-aventurado é aquele que tem ouvidos e ouve essa palavra. Glória a Deus. Porque ela certamente é o caminho do céu. Glória a Jesus. Glória ao Senhor. É a palavra, Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus.